estímulos nociceptivos, aumenta a frequência cardíaca. E se tiver taquicardia, vai ter dor. Sem taquicardia, não vai ter dor. Bem tranquilo. Tem uma recuperação agradável também, tá? O isoflurano, ele causa estresse, qualquer tipo de estímulo pouco doloroso, ele gera uma reação exagerada no animal. E esse estresse causa a liberação de catecolamina, às vezes o animal acorda um pouco agitado, assim, cefaleia, em humanos é relatado náusea, vômito, dor de cabeça, né? Esses são os relatos que a gente tem em humanos. Em animais, a gente ainda não tem esses relatos comprovados, mas a gente acredita que seja pelo mesmo caminho. Então, a gente tem uma recuperação mais agradável da ativa, uma recuperação mais tranquila, o animal acorda mais tranquilo. Seguindo aqui nas vantagens, o que eu falei, né? Diminuição do estresse, náusea, vômito, cefaleia. E tem um sistema respiratório independente, né? Que é excelente para aqueles pacientes que têm alguma doença respiratória, complacência pulmonar, pacientes oncológicos que têm metástase. Tudo isso a ativa tem de vantagem, né? Vamos lá para desvantagens agora. Acesso venoso, a gente vai precisar de mais de um acesso venoso, né? É importante, um para fazer a ativa e outro para poder fazer outros fármacos, seja fármaco de emergência, de paciente crítico, enfim. É importante sempre que tenha 2 acessos venosos. Então, essa é uma das desvantagens da ativa. Bombas de fusão, né? Que a gente vai precisar de mais de uma bomba de fusão, pelo menos 2, para poder fazer ativa, para poder fazer ativa. Essa foto aí é do meu querido amigo Guilherme, lá de Curitiba. Um salve para ele. Muitíssimo obrigada pela foto. E plano anestésico, né? Eu tenho maior dificuldade de manter plano anestésico. Na inalatória, só ajusta ali. Ou quem tem vaporizador calibrado é muito mais fácil. Quem não tem, aumenta a vaporização, diminui a vaporização. E na ativa, não. O plano anestésico é um fator que precisa ter um pouco mais de prática, assim, em relação ao paciente, né? Ver o que é que tá precisando mais. Tá precisando mais de hipnose? Tá precisando de analgesia? Tá sentindo dor? Não tá? Então, ver essa questão do plano anestésico. É indicado para pacientes neurológicos, né? Ativa é excelente para pacientes neurológicos, porque vai diminuir o metabolismo celular. E a anestesia inalatória necessita de um maior metabolismo e de uma maior quantidade de sangue oxigenado, né? Então, ele é neuroprotetor. E não tendo aumento da atividade cerebral, né? Então, super indicado ativa para pacientes neurológicos e aumenta também o relaxamento muscular do paciente. O que é ótimo para o cirurgião, né? Dependendo da cirurgia, se vai expor alguma víscera ou se é alguma cirurgia ortopédica, precisa que o paciente esteja bem relaxado, é super indicado. Pacientes com vômitos, né? Pacientes que não podem vomitar, porque com anestesia, com vômitos não, vamos corrigir, pacientes que não podem vomitar. É mais indicada, né? Porque como ela causa um pouco de cefaleia, de náusea, e é um paciente de coluna, um paciente que não pode vomitar, ou um paciente neurológico que não pode aumentar pique, porque se vomitar aumenta pique. Então, é uma anestesia que é mais recomendada. Em casos também de sedação profunda, tá? Vai demorar. Vamos fazer uma sedação ambulatorial para uma limpeza de ferida, que é um pouco mais invasiva, mas é ambulatorial ainda. E a gente precisa do paciente relaxado, sem dor. Então, é uma ótima opção. Hipertermia maligna, né? Com ativa a gente não tem hipertermia maligna. Então, é um caso que é super indicado para espécies que são mais propícias a ter hipertermia maligna. Pacientes oncológicos, né? Tem pacientes que liberam células metastáticas, alguns tumores, né? Outros não. A inalatória facilita a fixação dessas células metastáticas no organismo por causar imunossupressão.
E com a ativa, causa imunomodulação. Então, ela diminui a fixação dessas células metastáticas no organismo, né? Pacientes com instabilidade cardiovascular têm menos depressão cardíaca, porque ela não quebra a resposta autonômica, né? Então, ela mantém a hemodinâmica estável, menos vasodilatação. E em casos de sepse. No caso de sepse, por conta também da vasodilatação que a inalatória causa, né? Então, mantém a estabilidade hemodinâmica e alguns efeitos protetores também que a ativa tem. Doenças respiratórias. Como eu disse lá no início, nós vamos deixar o sistema respiratório livre, né? Independente, facilitando a troca gasosa, deixando a troca gasosa mais eficiente, não tendo fármaco sendo aspirado ali no pulmão, né? Então, para doenças respiratórias, ativa é padrão ouro também, tá? Pacientes neonatos, contraindicações, né? Pacientes neonatos, 45 dias, pediátricos, 90 dias, por conta de dois fatores. Canulação venosa, né? Que é muito complexa a canulação venosa nesses pacientes. E maturação hepática insuficiente. Então, como a maioria dos fármacos que a gente usa e etc., metabolizada, desculpa, no fígado, esses pacientes têm o fígado insuficiente ainda, né? Então, não é indicado fazer ativa nesses casos. Em casos também de insuficiência hepática severa, né? Pacientes que tenham metabolização deficiente também é contraindicada ativa. Pacientes com proteína baixa, e caso de hipoproteinemia, também é contraindicada. E pacientes endócrinos, não é que a ativa seja contraindicada. Mas a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque esses pacientes têm um metabolismo um pouco mais acelerado, em caso de hiperadreno ou algumas outras doenças endócrinas. Então, vai aumentar a dose de propofol, aumenta a dose de analgésico também, vai aumentar os efeitos colaterais. E nesses pacientes endócrinos, a gente evita, não estou dizendo que não usa, a gente evita usar DEX por conta da hipertensão, tá? E que também, geralmente, esses pacientes endócrinos já são pacientes mais idosos. Vamos falar um pouquinho aqui de farmacodinâmica. Esses são os opioides que a gente vai abordar: metadona, morfina, butorfanol e petidina, tá? Como medicação pré-anestésica. Metadona é um agonista Mi, né? A analgesia se estende mais ou menos de 4 a 8 horas, é metabolizada no fígado e pode causar uma bradicardia significativa. É metabolizado pelo sistema microsomal hepático também, né? Aquele P450. Apresenta ligação às proteínas plasmáticas em torno de 90%. E a principal vantagem em relação à morfina é que não produz vômito. Mas tem uma depressão cardiovascular mais significativa que a morfina. Então, a gente tem que ver... A anestesia nunca é receita de bolo, né? A gente tem que ver aquilo que o paciente está pedindo, como que está a clínica, como que tá os exames, para poder escolher o protocolo mais adequado. Morfina. Causa náuseas e vômitos, né? Na maioria dos casos. Às vezes, quando a gente quer que o animal vomita, ele não vomita. Sempre assim. A metabolização é no sistema hepático, a excreção pelo renal, né? E não tem depressão cardiovascular, ela mantém uma boa hemodinâmica no paciente. As náuseas e vômitos da morfina são feitos principalmente pela estimulação dos receptores de dopamina. E 90% dela é excretada pela urina, né? E 7 a 10% é excretado pelas fezes. Meperidina ou petidina, não sei como é pronunciado aí no estado de vocês, né? Brasil, cada de um canto é falado de um jeito, mas vamos falar aqui da petidina.
Seus efeitos cardiovasculares e respiratórios, gastrointestinais são semelhantes ao da morfina, né? Não induz vômito geralmente. Alguns animais são mais sensíveis, mas geralmente não induz. Tem liberação de histamina, se for feito principalmente pela via intravenosa, tomar muito cuidado com isso. Às vezes, se for fazer bem diluído, administrar uma prometazina antes, mas indicado é que seja feita por via subcutânea ou intramuscular. E a excreção é feita pelo sistema renal. Peraí, não estou conseguindo. Aí. Butorfanol é um antagonista-agonista, né? Antagonista de OP3-Mi, agonista de OP2K e causa pouca depressão respiratória. É um fármaco que eu particularmente utilizo muito em gatos. Eu acho que ele tem um efeito muito, muito bom em gatos, em sedações leves, ou então em uma medicação pré-anestésica para procedimentos simples também. Eu gosto bastante de usar o butorfanol. Falar desse grupo maravilhoso de alfa-2, dexistilazina. A dex vai causar um pouco de vasoconstrição, hipertensão, bradicardia. Geralmente, pacientes, quando você faz uma dose muito alta de dexmedetomidina, você fica um pouco com dificuldade, né, para poder pegar o acesso venoso devido à vasoconstrição periférica. Tem aumento da resistência vascular sistêmica, aumento da pós-cardio, dificulta a saída de sangue do coração também, sendo contraindicado em pacientes com cardiopatia dilatada e doenças valvares. Em pacientes com outras cardiopatias, deve-se avaliar o eco, o eletro, né? Ver como que está o coração desse paciente, utilizar doses menores, fazer uma anestesia balanceada para poder não ter tantos efeitos colaterais. A xilazina antiga, né? Pra gente aqui. Breve hipertensão, bradicardia reflexa, diminui o débito cardíaco, pode causar, geralmente causa posteriormente uma hipotensão, né? E apresenta alguns BAVs, bloqueio atrioventricular, dependendo da dose que você usa, da via que você faz também. Como eu disse, se for feito geralmente uma dose baixa de xilazina ou associada com algum opioide, geralmente não tem BAV. Mas pessoas que têm costume de utilizar, cada um tem um jeito de fazer, tem uma preferência por fazer, né? Então, quando é utilizado em doses maiores, pode causar esses bloqueios atrioventriculares. Medicação pré-anestésica, vamos falar aqui ainda da ketamina, do midazolam e do diazepam. Peraí. Ketamina. Aumenta o consumo de oxigênio cerebral, aumenta o fluxo de sangue cerebral, aumenta a pique, pressão intracraniana, aumenta a contratilidade do miocárdio, aumenta o débito cardíaco e aumenta a pressão. E esse efeito da pressão geralmente é secundário à ativação simpática. A gente tem sempre que pesar na balança quando que a gente vai usar isso e quando que vai usar em um paciente, né? Por exemplo, pacientes neurológicos, doses analgésicas de ketamina não interferem na PIC. Trabalho dizendo que não interfere na PIC. Mas doses dissociativas podem interferir na PIC. Então, não é interessante para um paciente neurológico que tem sua pressão intracraniana aumentada, né? Benzodiazepínicos, midazolam e diazepam são indicados para cardiopatas. Não tem alteração respiratória significativa, né? E as vias de administração. O diazepam, ele não é hidrossolúvel, então ele se torna mais oleoso, sendo indicado a administração por via intravenosa. Não é que não possa ser feito por via intramuscular, mas é que causa muito desconforto ao paciente, né? Diferente do midazolam, que o midazolam pode ser feito por via intramuscular e também intravenosa. Falar um pouquinho dos opioides de infusão contínua, que são esses que a gente vai abordar: fentanil, remifentanil e o sufenta. O remifentanil é um opioide sintético, agonista Mi, metabolização plasmática, né? Então, essa é a grande vantagem do remifenta. Vou falar um pouquinho mais dele lá na frente.
detalhar um pouquinho mais dele e do fentanil, quando a gente for falar de doses. Propofol. Propofol é feito de óleo de soja, lecitina de ovo e glicerol. Mas não dá pra fazer em casa, viu, gente? Só pra deixar clara essa questão aí. Causa hipnose, relaxamento muscular e também diminui o metabolismo celular, né? Que é ótimo. A gente exige menos do paciente com essa diminuição do metabolismo. Possui propriedades hipnóticas e sedativas, né? Tem início rápido e de curta duração também. E tem que associar com outros fármacos para promover a analgesia. Uma ativa nunca é feita só de propofol. Ela é feita com outros fármacos associados para poder promover a analgesia, reduzir os efeitos colaterais e etc. É neuroprotetor também e anticonvulsivante. Os efeitos cardiovasculares, né? Depende da concentração plasmática para a gente ver esses efeitos cardiovasculares, que é a contratilidade do miocárdio, da pressão arterial, sobre os efeitos respiratórios, da depressão respiratória e da apneia. Isso tudo vai depender da velocidade que é feito o propofol, né? Geralmente, alguns professores falam que quem causa o propofol não causa a apneia, né? Quem causa a apneia somos nós. Que fazemos o propofol rápido demais, que é afobado demais, quer fazer tudo muito rápido, não tem paciência, então gera essa apneia aí e atinge a concentração plasmática mais rápido do que deveria. Farmacodinâmica, não causa problemas hepáticos, ele melhora a perfusão, ou renais, desculpa, melhora a perfusão e é contraindicado em pacientes hepáticos graves, pacientes com cirrose, pacientes terminais, tá? Não é um paciente que está com uma LTzinha aumentada ali, não é isso. São pacientes hepáticos graves, por conta da metabolização, tá? Vamos falar agora um pouquinho de fármacos e doses. O propofol, geralmente, ele deve ser feito em 2 minutos, né? E quando terminar, tem um pico de mais 1 minuto, que a gente espera, geralmente, para poder intubar. A intubação deve ser um momento tranquilo da anestesia, pois, principalmente em gatos, que deve ser um momento mais tranquilo. Alguns estudos comprovam que intubar gatos, quando o plano anestésico não está ideal, gera muito mais produção de cortisol do que tracionar um ovário. Então, é o momento que a gente tem que ter o plano anestésico ideal, tem que ter paciência e esperar. Claro que quando estamos falando de um paciente rígido. Quando estamos falando de um paciente crítico, é óbvio que é um paciente que tem que ser intubado imediatamente e seguido, né? Mas quando estamos falando de um paciente rígido, é bom ter um pouco dessa paciência aí para fazer o propofol. A infusão varia de 0,05 a 1 mg quilo minuto e a dose de 0,8 a 8 mg quilo. O que vai depender da dose de indução, né? Vai depender da MPA que você fez. Se o paciente está alerta, se o paciente está muito sedado, se o paciente está médio, isso vai depender muito da dose de indução. Então, é geralmente uma dose dependente, né? Fentanil. O bolo de fentanil vai de 2 a 5 microgramas quilo. Lara, mas eu posso não fazer o bolo de fentanil? Pode, mas demora 40 minutos para atingir a concentração plasmática se você não fizer o bolo de fentanil. Então, o fentanil ele é indicado para infusões de 1h30, estourando 2 horas e meia, no máximo, tá? Porque senão começa a causar muita depressão no paciente, depressão cardíaca, na hemodinâmica, e é aquele famoso desestabilizando, né? Peraí. Sulfentanil. O bolo de sulfentanil já é de 0,2 a 0,5 micrograma quilo, infusão contínua de 0,5 a 1 micrograma quilo hora. O remifentanil vem em pó, né? Então tem que ser feita uma reconstituição do remifentanil. Então geralmente eu vou explicar como que eu diluo o remifentanil.
Então, se vocês quiserem anotar, porque não está no slide. Eu diluo o remifentanil em 4 ml de água para injeção, para ficar em uma concentração de 500 microgramas por ml. Essa solução, depois de constituída, você pode guardar ela na geladeira, mas também ela pode ficar em temperatura ambiente, de até 21 graus a temperatura ambiente, tá, gente? Locais normais, não é 40 graus Rio de Janeiro. Então, quem mora no Rio de Janeiro, locais mais quentes, manter refrigerada. Dura 45 dias. Então, você dilui o remifentanil em 4 ml de água para injeção, vai ficar numa concentração de 500 microgramas por ml e vai durar 45 dias. Para administrar no paciente, você vai rediluir o remifentanil de 1 para 10. Então, ou seja, você vai, a cada 1 ml desses 4 ml que a gente colocou, né? A cada 1 para 10, vai ficar na concentração de 50 microgramas por ml. E essa solução que está na seringa dura 36 horas. Ela não vai durar 45 dias, igual a solução diluída no frasco de remifentanil. Essa solução que está na seringa dura 36 horas refrigerada, tá? Ele vai fazer bradicardia sem alterar a pressão arterial, faz vasoconstrição, pode causar hiperalgesia se usar o remifentanil em doses absolutamente altas, tá? Então, assim, recomendado não ultrapassar 20 microgramas quilo hora de infusão. Lembrando que o remifentanil é um fármaco que inicia a metabolização, o efeito rápido e também ele acaba rápido, né? Então, temos que fazer um resgate analgésico sempre no final de toda a cirurgia. Outra dica de diluição aí é fazer 1 ml quilo hora, tá? Dá para fazer isso no fentanil na concentração, quando ele está na concentração de 10 microgramas quilo hora, ou seja, 5 vezes menos concentrado do que aquela seringa de 1 para 10. Vocês podem me mandar e-mail depois que eu mando todas essas diluições para vocês. Eu vou deixar meu e-mail no final do slide aqui, tá? E se a gente diluir 0,4 ml para 20, dessa concentração de 10 microgramas por ml, essa solução só dura 1 hora. Então, quanto mais você dilui o remifentanil, menos ele dura. E depois ele perde o efeito. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, ver quanto tempo que vai durar a cirurgia, se é algo rápido que eu quero usar ou não. Sobre a metabolização do remifentanil, se jogar ele ali na mão, ele já começa a metabolizar. O sangue metaboliza, o tecido metaboliza, ele tem ação rápida, acaba rápido. Não tem tanta variação farmacodinâmica, é mais farmacocinética, porque ele é metabolizado pelas esterases plasmáticas. Então, não depende do fígado para ser metabolizado. Temos aqui a dexmedetomidina. Podemos fazer bolos nela se você, ou não, né? Se você já tiver usado ela na MPA, não tem necessidade de fazer bolos de 2 a 5 microgramas quilo, tá? E a infusão contínua de 0,5 a 2 microgramas quilo hora. A ketamina, o bolos de 1 a 2 miligramas quilo, geralmente dose analgésica, né? E a infusão contínua, a taxa que eu utilizo geralmente é de 0,6 miligramas quilo hora. Gente, tô colocando aqui as coisas que eu utilizo, tá? Às vezes alguém usa menos, às vezes alguém usa mais, às vezes alguém tem a mão mais leve, às vezes tem a mão um pouquinho mais pesada, então isso vai variando de anestesista para anestesista. Vou passar aqui. Lidocaína. A lidocaína, o bolo de 1 miligrama quilo, infusão contínua de 2 a 3 miligramas quilo hora. Se você diluir 2 ml de litro, puxar 2 ml de litro numa seringa de 20 e completar com 18 ml de solução fisiológica, dá para fazer uma taxa de 1 ml quilo hora. Isso é um macetezinho que dá pra gente usar, 1 ml quilo hora. Puxou 2 de litro, completou na seringa de 20 com 18 de solução fisiológica, aí dá para fazer 1 ml quilo hora. Maropitam o bolos de 1 miligrama quilo em 10 minutos, que a gente pode fazer isso uma única vez, ou fazer uma infusão contínua de 0,1 miligrama quilo hora. Geralmente eu faço um ou outro, geralmente não uso os dois.
Se fizer rápido, pode causar hipotensão, tá? Ou o bolus pode ser feito por via subcutânea também. Esse bolus, eles auxilia já na analgesia, a GNK1, inibe NMDA. Então, o Maroptan tem sido bem interessante para auxiliar nessa analgesia. Lembrando que ele sozinho não faz a analgesia do paciente dependendo do procedimento cirúrgico. Magnésio. 75 mg quilo hora em 15 minutos ou 25 mg quilo hora até o final do procedimento, tá? Você pode usar um desses dois. Tem um bom relaxamento muscular, por isso que a gente usa o magnésio. Não é utilizado em pacientes renais, porque pode causar retenção do magnésio. E essa retenção, essa hipermagnesemia, pode causar problema no processo de repolarização, o que é péssimo para os cardiopatas, né? Pode causar também depressão no sistema nervoso central e vasodilatação também, tá? Então, algumas dicas sobre protocolos de TIVA que você pode utilizar. Geralmente, o Propofol, que é o que causa hipnose, né? É o fármaco de eleição aí para TIVA. Dependendo da cirurgia, você pode fazer uma infusão de fentanil associado com a lidocaína. Se for uma cirurgia mais extensa e mais dolorosa, do remifentanil associado com Dex. Então, vai variar bastante do paciente, da clínica, dos exames, o que esse paciente aguenta, o que não aguenta, o que permite, o que não permite. Tá bom, gente? Falei um pouquinho correndo aqui, mas como eu falei, a palestra ela é bem breve sobre as questões bem básicas da TIVA, só para a gente ter um efeito, uma noção básica, né? Mas eu não vou deixar vocês na mão. Tem surpresa aí no final. Falar um pouquinho sobre o hospital que eu trabalho. O Hospital Stardet é localizado aqui em Brasília, em Águas Claras, né? A gente, como ativa, que é algo de mais novo na veterinária, a gente tem tentando implementar também tudo que há de mais novo no hospital, desde a tecnologia a tudo, né? Então, nós temos um aparelho de anestesia sofisticado, os profissionais também são bem renomados, centro cirúrgico de última geração, né? E para a gente trazer o melhor para os nossos pacientes. Eu acredito muito nessa melhora da medicina veterinária daqui para frente e que todos nós devemos ser responsáveis por isso, né? Tentar lutar e trazer tudo que há de melhor para os nossos pacientes. Essa é a minha equipe linda, maravilhosa. Primeiro aí é o Bernardo, né? O chefe do serviço de anestesia do hospital. Depois eu, depois a Gabi e o Giovanni. Então, essa é a equipe de anestesistas do Starvet. Consegui aqui para vocês, né? Um cupom de desconto válido somente por 24 horas, tá, gente? É anestesia intravenosa EAD que a Criativa está oferecendo. Então, você vai lá nesse link aí, anestesia intravenosa total EAD, e vocês vão ter 10% de desconto, tá? Então, coloca lá Lara 2021. Vocês vão ter 10% de desconto nesse site aí da Criativa. E... Lara, não trocou o teu slide. Não? Foi? Aí, agora foi. Aí. Anestesia intravenosa total. Vocês podem conseguir um cupom de desconto lá. E nesse curso de anestesia intravenosa total da Criativa, eles vão oferecer para vocês o mais completo da ativa, né? Desde farmacocinética, farmacodinâmica, os modelos compartimentais, V1, V2, V3, tudo explicadinho, tá, gente? Vale muito a pena fazer, quem quiser. E tem desconto, tá? Até amanhã, no final do dia, quem fizer a inscrição. Liberaram para mim aí 100 cupons. Caso ultrapassem essas vagas, vocês falem comigo que a gente dá um jeito me mandem um e-mail que a gente dá um jeito de liberar mais vagas, tá?
Informações para estágio no hospital, no Starvet, esse é o e-mail, tá? E para dúvidas, ou caso queira inscrever no curso da Criativa não conseguiu, pode mandar aí para o meu e-mail, laraраbeloveterinária@gmail.com. É isso. Finalizamos por aqui. Lara, Oi, agora tem umas perguntinhas. peraí, só um minuto. Deixa eu só... parar aqui. Pronto. O e-mail, vou falar de novo. Lara Rabelo. Vou mandar. Como é que eu mando aqui no chat, gente? Manda aí no chat, Lucas. laraраbeloveterinária@gmail.com. Isso. Aí, já mandou. Tá? Esse é o e-mail. Pode fazer as perguntinhas já? Pode fazer. Tá. O Luca Ice Lembo aqui perguntou se é possível realizar uma cirurgia apenas com isoflurano. Não. Cirurgia apenas com isoflurano é possível, né? Nessa vida tudo é possível. Mas você tem que cuidar que o isoflurano ele causa só hipnose, ele não causa analgesia. Então, se for associado a um bloqueio local, é possível. Se não for associado a um bloqueio local, é interessante fazer uma infusão analgésica junto com o isoflurano, tá? Ele também tem uma segunda pergunta, que é o seguinte: qual é o intuito principal da utilização de um alfa-2? Diminuir a dose do anestésico ou seria mais como MPA? Diminuir toda a anestesia multimodal, né? Aquela analgesia multimodal. Toda vez que a gente usa um alfa-2, principalmente a Dex, né? É para poder diminuir a dose de outros anestésicos. Então, quando a gente usa dose baixa de todos os anestésicos, a gente consegue manter uma analgesia ótima com menos efeitos colaterais. Então, o intuito seria diminuir a dose de todos os fármacos que a gente está fazendo uso. A Isabela Matos perguntou se você utiliza a lidocaína na indução junto com o propofol. Uso sim. Principalmente em alguns pacientes com distúrbios eletrocardiográficos, né? Eu faço uso da lidocaína na indução, junto com o propofol. Geralmente na dose de 1 miligrama quilo. O Matheus Werner perguntou se vocês aceitam estagiários no Hospital Starvet e como faz para estagiar. É só mandar um e-mail lá pro hospital que tem a seleção semestral de estagiários, tá? Então, manda o e-mail no chat aí, Lucas. Já vou pedir para alguém fazer isso. A Larissa Fonseca perguntou quais são os melhores fármacos na questão da MPA. Depende do paciente, né? Se o paciente for um paciente mais agressivo, se for um paciente mais agitado, se for um paciente que dê um pouco mais de trabalho na preparação, é importante que a gente dê uma sedada um pouco mais profunda nele. Então, nesses casos, eu geralmente, se for um paciente rígido, né? Veio para castração, OSH, e o paciente é muito agitado e eu quero acalmar ele para a gente conseguir preparar sem estresse, sem nada. Geralmente dá para fazer aí uns 4 miligramas de dexmedeto com 0,2 de metadona subcutâneo. Então, depende muito do paciente, do que é a cirurgia, se vai precisar de tanta analgesia assim, para a gente não ficar dando tiro de canhão em paciente que não precisa. A Thaislene Rodrigues perguntou se para uma analgesia visando uma cirurgia de mastectomia, qual o protocolo e por quê? Se fosse um animal idoso com problema de IRC e insuficiência cardíaca. Uma bomba, né? Aquele famoso Kinder Ovo, que ele tem
Repete aí pra mim, ele tem problema renal Tem problema renal, insuficiência cardíaca e é idoso. e é idoso, né? E Então vai tá. fazer uma Então esse mastectomia. paciente... E vai fazer uma mastectomia. Esse paciente a gente já descarta a DEX, pra a gente não ter tanta alteração cardiovascular, né? É importante também a gente sempre pedir os exames pré-operatórios, né, gente? Antes de descartar um fármaco assim. Foi um paciente tranquilo, sem muita agitação, do nada do tipo, daria para fazer uma morfina, dependendo do que for o tumor, né, para não ter liberação de histamina, e mandar no Propofol com fentanil. E associado com os bloqueios locorregionais, né? A tumescência. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, tem trabalhos que aprovam, tem trabalhos que desaprovam. Então, vai muito da sua prática. Não tem como eu falar assim, chegar aqui e falar é isso, é verdade, isso não é, porque depende muito da prática mesmo. Porque trabalhos recentes aprovam, trabalhos desaprovam, a tumescência, oncologistas gostam, cirurgiões gerais não gostam, enfim. É um caso para uma palestra só para isso aí. Não tô te ouvindo, Lucas. A Letícia Gonçalves perguntou se você usa lidocaína na intubação. Uso. Principalmente em gatos, né? Apesar de esperar um plano anestésico ideal para a gente não ter aquela tosse, aquele estresse, liberação de cortisol, tá? Uso sim a utilização de lido na MPA. A Andressa Damasceno perguntou se você indicaria ativa para cirurgias mais complexas em equinos, como láparo, exploratória ou ortopédica, ou nesses casos optaria pela PIVA. Então, em equinos, indicaria sim, eu já acompanhei alguns casos, a minha rotina com equinos é muito, muito baixa. O que eu tive de experiência em equinos foi mais na residência, né? Então, daria para fazer, sim, mas é aquela questão, né? Do gasto também. Gasta muito Propofol, bastante Propofol, mas é indicado. É ótimo, o animal acorda super bem. Eu não coloquei nada aqui em equinos, só coloquei isso tudo da palestra que eu falei foi em cães e gatos, mas em outra oportunidade a gente pode falar sobre os equinos. A indução é bem mais tranquila, a recuperação também, tudo mais tranquilo em equinos com ativa também. O Francisco Lima perguntou se, no caso, na infusão contínua de Propofol, quanto tempo você que utiliza para fazer as alterações das doses, né? Quanto tempo? Você vai avaliando o plano anestésico, né? Então, fez o Propofol, ali 2 minutos para induzir, 1 minuto para intubar. Eu gosto de começar numa taxa de 0,5 micrograma quilo hora. Quilo minuto, desculpa. Então, eu gosto de começar na taxa de 0,5 e a cada 10, 15 minutos vou avaliando o plano anestésico, vou reduzindo a taxa. O intuito é que a analgesia multimodal seja tão boa que eu consiga diminuir essa dose do Propofol até 0,1 miligrama quilo minuto. Então, assim, que seja mínima, né? Que atinja bastante ali a concentração plasmática e se estabilize. Obrigado pelas respostas, Lara. A gente vai, né, encerrando por aqui. Queria dar boa noite para a galera. Obrigada, pessoal. E também te perguntaram onde é que era o Hospital Starvet. O Hospital Starvet é localizado em Águas Claras, Brasília. aqui em Brasília, né, no Distrito Federal, tá bom, galera? Aí, igual a Lara falou, se vocês tiverem interesse de estagiar ou entrar em contato, pode mandar e-mail para ela ou no e-mail do Starvet, que Então, foi tá bom, apresentado gente. na palestra. Muitíssimo obrigada, eu que agradeço. Qualquer coisa estou à disposição. Qualquer dúvida sobre as diluições do fármaco também, como que eu uso o Remifento, enfim, pode me mandar um e-mail que eu respondo tudinho para vocês, tá? Galera, isso aqui vai ficar gravado, né? Então, para quem for assistir a gravação, a palavra-chave para ter acesso ao certificado da palestra será Propofol não se faz em casa.
Vocês vão ter que enviar essa frase para o direct do GCAV e aí vocês vão ter o certificado de vocês enviados, tá bom? A Ah, gente outra pede. coisa, não esquece, tá, gente? O cupom de desconto da Criativa para o curso EAD Aditiva é Lara 2021 e ele está disponível por 24 horas só. Então, quem tiver interesse, corre lá e faz a inscrição pelo site da Criativa, tá? Ou se vocês não conseguirem entrar no site, entra no Instagram da Criativa e lá tem o site, na biografia deles. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Ah, galera, a palavra-chave, ela só vai ser necessária para quem vai assistir a gravação dessa palestra, tá? Para quem assistiu, escreveu na lista de presença aí e já está dentro da sala agora, não vai precisar fazer nada, você vai receber o certificado normalmente. Só para quem vai assistir essa palestra depois, na gravação, que vai precisar da frase Propofol não se faz em casa, tá bom? Para quem assistiu a palestra, respondeu a lista de presença aqui durante, não precisa nem se preocupar com esse Propofol não se faz em casa, tá bom? Tá tudo certinho com vocês. Valeu.